Na selva amazônica, onde as onças podem surgir de qualquer arbusto, um piscar de olhos pode significar o fim. Nesse lugar mortal, será que a mãe jiboia conseguirá cumprir sua missão de sobrevivência? Amazon sangrenta. Na jornada de sobrevivência da mãe jiboia. Antes que o sol conseguisse atravessar a densa copa das árvores, a Amazônia despertou com o som de uma sinfonia intensa e animada. O som dos papagaios macau ecoava no ar. O zumbido dos insetos ressoava por toda a floresta. Misturando-se ao som da água caindo das árvores no rio. A cena parecia que a floresta respirava fundo e forte, trazendo consigo o ritmo incessante da vida de milhões de seres vivos. Do alto, a floresta amazônica parece um tapete verde infinito, cobrindo toda a América do Sul como um ser gigante adormecido. Mas, sob essa camada de folhas, um outro mundo está em transformação. Este é o refúgio das criaturas mais estranhas do planeta, predadores silenciosos e seres frágeis que existem apenas por um instante. Em uma poça de água parada na borda da floresta pantanosa, um corpo enorme se arrasta silenciosamente pela lama. É uma anaconda fêmea, com mais de 5 metros de comprimento e quase 100 quilogramas, a rainha silenciosa desta região. Ela está grávida. E está com fome. Esta viagem será a última caçada antes que a mãe anaconda dê à luz seus filhotes no meio da selva perigosa. No meio da água escura, a mãe anaconda está imóvel como um pedaço de madeira podre, quase afundando sob uma camada de algas. Com apenas seus olhos frios observando. A gravidez a enfraquece, seu corpo está pesado, mas seu instinto assassino permanece intacto. À distância, um grupo de capivaras, os maiores roedores do mundo, se aproxima da margem. São criaturas cautelosas, que sempre andam em grupo e farejam o perigo antes de dar um passo. Mas hoje, parece que esse instinto foi ofuscado pela sede sob o sol escaldante da floresta. Um indivíduo se separa do grupo. Jovem e gordo, ele abaixa a cabeça para beber água, com as orelhas em pé e os olhos esbugalhados. Mas ele não vê nada. Não ouve nada. E então,
A jiboia mãe vence. Ela devora sua presa em uma última refeição. Suficiente para alimentá-la por muitas semanas. Mas por trás dessa vitória há um preço. A jiboia não se moverá mais, procurará um lugar para se esconder e dar à luz. Na Amazônia, a vitória nunca é eterna. É apenas um pequeno momento no ciclo incessante da vida e da morte. Após a última caçada, a jiboia procura uma área lamacenta escondida sob as raízes das árvores para dar à luz seus filhotes, sem ninho, sem proteção, guiada apenas pelo instinto. Cada filhote de jiboia, pequeno e brilhante, nasce e imediatamente rasteja em direção à água, onde a vida e o perigo sempre andam de mãos dadas. Um filhote de jiboia que chega à beira da água é imediatamente atacado por um gato selvagem, que o morde mortalmente e leva seu corpo para cima de uma árvore. Do outro lado, outro filhote que acabou de entrar na água é descoberto por piranhas e dilacerado em questão de segundos. A natureza não tem paciência para esperar que os seres jovens alcancem seus objetivos. Somente aqueles que aprendem rápido, fogem rápido e nadam rápido têm a chance de continuar na dura corrida pela sobrevivência. Longe da lama onde a mãe jiboia estava, a floresta amazônica se abre para um ecossistema diferente, mais alto e mais tranquilo, onde a luz se filtra pelas folhas como uma dança etérea. Aqui, entre os troncos de árvores antigas cobertos de líquen, um ser parece ter saído de outro mundo. O preguiçoso de 3 dedos. Se a morte da cobra aconteceu em poucos segundos, o ritmo de vida do preguiçoso é uma canção sem palavras, entoada com uma paciência e simplicidade quase metafísicas. Ele fica pendurado de cabeça para baixo em um galho, imóvel a ponto de parecer petrificado, apenas o musgo crescendo em suas costas indicando que o tempo continua passando. O preguiçoso de 3 dedos se move a uma velocidade inferior a 0,03 metros por segundo, tão lenta que nenhum predador se dá ao trabalho de notar, e é graças a isso que ele sobrevive. Seus olhos preguiçosos se abrem distraidamente, sua cabeça gira quase 270 graus para observar ao seu redor, mas nenhuma expressão muda. Ele simplesmente está presente. Sua comida são folhas de árvores, pouco energéticas e difíceis de digerir, mas ele não precisa de mais nada.
Com batimentos cardíacos lentos, respiração leve e sem emitir nenhum som, ele é a personificação da filosofia de vida mais minimalista em uma floresta cheia de competição pela sobrevivência. Quando chove, o preguiçoso não foge. Quando troveja, ele não tem medo. Ele fica pendurado assim dia e noite, durante as cheias e as secas. Em um mundo onde sobrevivência é sinônimo de velocidade e força, o preguiçoso de 3 dedos escolheu a quietude como sua única arma e, surpreendentemente, ele ainda existe. Quando os primeiros raios de sol atravessam as copas das árvores, a floresta amazônica desperta não apenas com sons, mas também com cores. E quem acende as primeiras luzes do dia é o papagaio de cauda longa. Com asas largas e plumagem brilhante como um arco-íris vivo, azul, vermelho vivo, amarelo dourado. Eles voam em pares, nunca sozinhos, pois os papagaios de cauda longa formam casais para toda a vida. Seus gritos estridentes ecoam por toda a floresta, despertando todos os ecossistemas. Mas por trás de sua aparência vistosa, os papagaios Macau têm uma inteligência surpreendente e são capazes de memorizar caminhos, quebrar as sementes mais duras e até mesmo aprender com a experiência após cada fracasso. Em um galho mais baixo, o tucano, com seu bico enorme em forma de foice multicolorida, colhe delicadamente frutos maduros. Seu bico grande, mais leve, é usado para resfriar o corpo e colher frutos. Cada movimento do tucano é como uma pincelada delicada em uma pintura da floresta. No dossel mais alto, rápido como um raio, o beija-flor desce para sugar o néctar de uma pequena flor. Com asas afiadas como lâminas, é o animal com o coração mais rápido do mundo. Batendo mais de 1.200 vezes por minuto. Um indivíduo é do tamanho de um dedo, mas pode voar para trás, pairar no ar e mudar de direção em apenas uma fração de segundo. E ao longe, sobre os cadáveres de grandes animais levados pela maré até a costa, aparecem os reis dos abutres. Diferente dos urubus comuns, essa espécie tem a pele colorida, laranja, vermelha, amarela, roxa, como se a própria natureza não conseguisse defini-la. Como espécies limpadoras da floresta, elas digerem carne podre sem adoecer, criaturas cuja aparência repugnante contribui para manter a floresta limpa. Cada pássaro é uma música, uma cor, um papel. A Amazônia não é apenas uma floresta, é uma sinfonia voadora, onde nenhum canto é supérfluo.
Sob as águas turvas de um afluente do rio Amazonas, onde pedaços de madeira podre parecem inanimados, mas são na verdade esconderijos de predadores, gigantescos peixes-boi, os maiores carnívoros da América do Sul, patrulham seu território. Com mais de 1,8 metros de comprimento, dentes afiados e uma mordida poderosa, os jacarés gigantes não são apenas caçadores experientes, mas também dominadores das águas que escolheram como lar. Vivendo em bandos, eles agem como uma unidade militar bem organizada, coordenada e extremamente territorial. O som característico das lontras não é agradável, mas sim um alerta. Um jacaré comum, com cerca de 2 metros de comprimento, está silenciosamente entrando nas águas familiares do bando de lontras. Mas ele cometeu um erro. Um lobo marinho percebeu imediatamente. Ele não atacou imediatamente, mas chamou seus companheiros. Em poucos segundos, todo o bando de lobos marinhos surgiu da água e os indivíduos se lançaram em uma corrida, nadando em torno do jacaré como um pequeno furacão. Eles não miraram na cabeça ou na cauda, mas morderam os olhos, o pescoço e a barriga, os pontos mais vulneráveis. O jacaré se debateu, batendo a cauda, mas foi completamente dominado. As mordidas sucessivas e a tática de cerco o forçaram a recuar, virar a cabeça e desaparecer nas profundezas do rio, deixando para trás uma espuma que marcava a sua derrota. Os lontras venceram, como sempre. Eles não são apenas caçadores, mas também guardiões do rio. Não pela agressividade, mas pela união que muitas outras espécies predadoras da floresta nunca tiveram. Quando a luz do amanhecer reflete na água lamacenta, manchas rosas suaves surgem repentinamente e são os botos, golfinhos do rio Amazonas. Criaturas misteriosas e únicas com uma cor rosa claro e místico. Com seu bico longo e olhos pequenos, os botos se movem graciosamente entre as águas turvas, usando ondas ultrassônicas para se localizar e se comunicar. Eles não são solitários, costumam andar em pequenos grupos, caçando peixes, camarões e tartarugas com paciência e silêncio. Na cultura indígena, os golfinhos cor-de-rosa são as almas do rio, podendo se transformar em pessoas à noite, sendo ao mesmo tempo respeitáveis e misteriosos. Não precisam lutar nem recorrer à violência. Basta-lhes a correnteza, os sons e a união silenciosa para sobreviver como uma música antiga no coração da floresta. Há milhares de anos, antes mesmo das mapas e das fronteiras, tribos indígenas como os Yanomami, os Kayapó e os Ticuna viviam na floresta amazônica, não para explorá-la, mas para conviver. Para eles, cada rio é uma veia, cada animal é um irmão,
Cada árvore da floresta é uma memória dos antepassados. Eles caçam conforme a necessidade, colhem conforme a estação e ensinam aos filhos que a floresta é a mãe, não uma riqueza. A tribo Caiapo não é apenas guerreira da floresta, mas também protetora que se levanta contra a exploração, o desmatamento e a poluição. Eles entendem que, se a floresta desaparecer, eles também desaparecerão. Hoje, eles são os guardiões silenciosos da Amazônia. Sem tecnologia, sem exército, apenas com arcos e flechas, conhecimento ancestral e amor incondicional pela floresta. Pois se a floresta ainda respira, é graças a essas pessoas que nunca lhe viraram as costas. No alto da floresta, onde a luz penetra através das folhas, está o mundo dos animais mais ágeis e inteligentes, das espécies de macacos da Amazônia. Em cipós balançantes, os macacos-aranha deslizam como artistas de circo. Sua cauda longa e forte, que podem usar como uma terceira mão, ajuda-os a se mover com facilidade pelos galhos mais altos. Eles vivem em bandos, muito unidos, e se movem constantemente para evitar predadores terrestres e aéreos. Ao longe, a floresta ressoa com um som grave, como o de um tambor, véu chamado dos macacos bugios. Com suas grandes glândulas vocais, eles emitem um uivo que pode ser ouvido a até 5 km de distância, alertando outros macacos sobre a presença de predadores e mantendo o contato entre os bandos. Quando eles uivam, toda a floresta parece respirar com esse som. Mais perto do solo, os macacos capuchinhos, os mais inteligentes da América do Sul, tentam quebrar nozes duras com pedras. Eles sabem usar ferramentas, pedras para bater, gravetos para pegar insetos e, às vezes, aprendem uns com os outros para melhorar suas habilidades de sobrevivência. É a inteligência evoluída, uma forma de linguagem silenciosa entre a natureza. Nas copas baixas das árvores, os macacos esquilos saltam sem parar. Pequenos, rápidos e vivendo em grandes bandos, eles são como uma corrente elétrica viva na floresta. Cada salto é parte de um mapa tridimensional na memória extraordinária desses pequenos macacos. Cada espécie de macaco desempenha um papel na sinfonia da floresta antiga, com alguns chamando seus bandos, outros pensando em silêncio e outros voando entre as folhas. Mas todos compartilham um teto verde na Amazônia, onde a inteligência deve vir acompanhada de adaptação, e a sobrevivência não depende apenas da força, mas da união e da memória. Quando o sol se eleva, evaporando a névoa sobre os trechos secos do rio, a maioria dos predadores procura sombra para descansar. Mas para um ser vivo, a luz do dia não é um limite, mas uma oportunidade. Entre os raios de sol que atravessam a copa das árvores, o leopardo, o predador mais poderoso da América do Sul, está em movimento. A vegetação rasteira se agita levemente sob seus passos silenciosos.
A pelagem dourada com manchas em forma de rosas não é apenas um sinal de identificação, mas também uma camuflagem perfeita, que o faz desaparecer entre as sombras e a luz da floresta. Diferente de seus parentes, os leopardos africanos, os leopardos têm a mordida mais forte entre os felinos, capaz de perfurar a carapaça de uma tartaruga ou o crânio espesso de um jacaré. E hoje, ele precisa provar isso. À beira do rio Lamacento, um jacaré flutua silenciosamente na água turva, aparentemente seguro. Mas não muito longe dali, escondido nos arbustos da margem, o leopardo está à espreita há muito tempo. Silencioso, ele se move rente ao chão, sem tirar os olhos da presa. Quando o jacaré nada para perto da margem, o leopardo aproveita a oportunidade. Ele mergulha com força na água, aterrissando com precisão nas costas da presa. A onça-pintada não come imediatamente. Ela arrasta a presa para o mato, evitando olhares curiosos. Esse é o hábito de quem não gosta de dividir a presa, um assassino solitário na floresta barulhenta. E então, assim como apareceu, ela desaparece. Apenas as pegadas largas na lama são a única prova de que o verdadeiro rei da floresta amazônica acabou de passar por ali. Das cobras gigantes nas profundezas do lamaçal aos pequenos beija-flores entre as pétalas das flores, dos misteriosos golfinhos cor-de-rosa no rio às tribos que guardam a floresta com o conhecimento dos seus antepassados, a Amazônia é uma sinfonia viva, intensa e sagrada. Aqui, a vida nasce, colide e desaparece incessantemente. Cada espécie é um elo. Cada morte é um espaço para uma nova vida. Não há nada supérfluo, nenhum ser vivo existe apenas como pano de fundo. Mas a Amazônia, o coração verde do planeta, está respirando com dificuldade. A floresta perde metros quadrados. Os rios ficam cada vez mais turvos devido à exploração e os sons da vida selvagem estão cada vez mais distantes. Não podemos ficar de fora. Ao proteger o que resta, respeitar o conhecimento dos povos indígenas e ouvir a voz silenciosa da natureza, podemos manter o sopro da floresta ecoando nas gerações futuras. Porque a Amazônia não é apenas um lugar no mapa. É um lembrete de que ainda estamos mais ligados ao mundo selvagem do que imaginamos.
Em um pedaço de terra que nunca conheceu a paz, onde o sol brilha como uma chama inextinguível sobre as pastagens, as densas florestas e os pântanos rasos. A África não parece ser uma terra de vida, mas um lugar onde a sobrevivência é escrita com sangue, poeira e o silêncio de mortes anônimas. África, e a luta brutal pela vida e pelo poder. A luz do entardecer desce lentamente sobre a borda da densa floresta na África Central, lançando um brilho dourado sobre os pântanos rasos, onde rebanhos de antílopes costumam se reunir após um dia de caminhada sob o sol escaldante. O rebanho se aproxima cautelosamente da água parada, sua respiração formando ondulações na superfície, um momento de aparente paz. Mas na África, a tranquilidade é muitas vezes uma ilusão passageira. Na borda da floresta, semi-submersa em uma camada de folhas podres e galhos secos, uma forma espessa jaz imóvel como parte do solo. É uma piton rocha africana, uma fêmea com quase 5 metros de comprimento. Suas listras marrons se misturando à cor da floresta seca. Ela não come há semanas. Sua barriga está pesada e inchada, não de fome, mas de ovos. Dentro de seu corpo maciço, dezenas de ovos estão se formando. As pitons rocha não caçam muito quando estão grávidas. Se elas só precisam de uma última refeição, grande o suficiente para sustentá-las durante os dias em que ficam escondidas e guardando os ovos, sem sair do covil, sem comer, sem se mover. Um rebanho de antílopes se reuniu à beira da água, abaixando a cabeça para beber a água fresca após um dia escaldante. A água estava parada, refletindo a luz fraca da tarde como um espelho empoeirado. Suas grandes orelhas se moviam a cada rajada de vento, a cada som incomum. Mas naquele momento, tudo parecia tranquilo. Nenhum som, nenhum sinal. Em um instante, a piton da rocha se lança para a frente. O golpe não precisa ser muito forte, apenas o suficiente para morder o ombro da presa, garantindo uma posição segura.
E então, o corpo da Piton se enrola ao redor do antílope como uma corda viva. As voltas se apertam uma após a outra, de forma constante e implacável. O antílope se debate violentamente, espirrando água por toda parte, mas não há como escapar. Menos de uma hora depois, o corpo do grande antílope desapareceu por dentro, deslizando profundamente para o estômago da Piton das Rochas, onde os ácidos o decomporão lentamente, liberando a energia necessária para a próxima etapa de seu ciclo de vida. Quando a última parte da carcaça do antílope é engolida, a Piton da rocha fica imóvel sob as raízes das árvores, respirando lenta e pesadamente. Seu corpo está inchado, não apenas pela refeição completa, mas também pelo peso crescente em sua barriga. Dezenas de ovos atingiram a maturidade. Este não é apenas o fim de uma caçada, mas a transição entre o instinto de caçar e o instinto de ser mãe. As pitons das rochas sempre escolhem cuidadosamente seus locais de nidificação, uma cavidade profunda na rocha no chão da floresta, na base de um tronco de árvore podre, onde o solo é macio, mais seco, e a temperatura é estável e absolutamente silenciosa. E agora, cheia, pesada e pronta, se ela torna sob a densa escuridão. Nenhuma luz da lua penetra as camadas de folhas velhas da floresta. A Piton das rochas rasteja lentamente, cada movimento em um ritmo constante ao longo de seu corpo. Sem pressa, sem necessidade de se esconder. Ela não é mais uma predadora neste momento, mas uma máquina reprodutiva, guiada pela memória e pelo instinto primitivo. Ao chegar à entrada do ninho, uma fenda estreita entre duas raízes de árvores velhas, onde o cheiro familiar de terra úmida e madeira podre permanecia, ela desliza para dentro, enrolando-se em silêncio. Todos os movimentos externos são gradualmente apagados pela escuridão e profundidade. Aqui, ela botará seus ovos e não sairá até que todos os ovos estejam protegidos, aquecidos pelo calor de seu próprio corpo. A Piton rocha africana, Spytocebae, é a maior cobra do continente africano. Chegando a medir 6 metros de comprimento e pesar mais de 100 kg. Sem veneno ou necessidade de perseguir, elas matam suas presas com a força bruta de seus músculos, se estrangulando-as até que seus batimentos cardíacos e respiração cessem. Elas são mestres da emboscada, capazes de ficar à espreita por horas à beira da água ou ao longo de trilhas familiares. Às vezes, uma única refeição grande é suficiente para sustentá-las por semanas sem caçar.
Após cada refeição, as piton rochosas se retiram para um local isolado para digerir em completo silêncio. As pitons rochosas fêmeas são particularmente notáveis por seu comportamento de incubação de ovos, o que é raro entre as cobras. Depois de botar 21 ovos em uma toca, elas se enrolam em torno dos ovos e os aquecem com o próprio calor corporal. Permanecendo no ninho sem comer por várias semanas até que os ovos eclodam. Por trás das densas camadas de vegetação e do solo que havia ficado imóvel após a luta silenciosa, o rebanho de antílopes, aqueles que haviam sobrevivido, se deixou à beira da água. Eles não correram em pânico. Não gritaram de dor. Simplesmente seguiram em frente em silêncio. O jovem antílope que perdeu a vida foi apenas um entre centenas. E por mais inesperada ou silenciosa que tenha sido a morte, ela não impediu o rebanho de seguir em frente. Para quem estava de fora, poderia parecer que tudo estava tranquilo. Mas, observando mais de perto, viriam uma lacuna na formação. Um elo que havia sido removido da cadeia da vida aparentemente inquebrável. Alguns dos indivíduos mais velhos olhavam constantemente ao redor. Algumas mães se aproximaram de seus filhotes. Essas mudanças são pequenas, muito pequenas, mas suficientes para entender. O rebanho se lembra. Não por meio da memória individual, mas do instinto coletivo. A poeira ainda não baixou. E pegadas desordenadas ainda são visíveis à beira da água, onde, poucos minutos atrás, ocorreu uma morte que ninguém no rebanho testemunhou por completo. As sombras se alongavam pela pastagem atrás da floresta. Enquanto as pitons das rochas recuavam para as profundezas, onde uma nova vida se preparava para começar na escuridão e na terra úmida. O rebanho de antílopes, os sobreviventes, continuou sua jornada. Eles não tinham território fixo, nem abrigo. A única coisa que os mantinha juntos era o ritmo da grama, da água e seu movimento constante. Esta espécie de antílope pertencente ao grupo dos antílopes das planícies africanas é esguia, com pernas longas, orelhas grandes e sentidos do olfato e da audição extremamente apurados. Sua pelagem não é colorida, apenas tons de marrom e amarelo queimado, esmaecendo para tons mais claros na barriga. Da cor do sol, da poeira, da grama seca e se misturando à paisagem.
Um antílope adulto pode correr a velocidades de até 80 km por hora, mudando de direção constantemente e saltando alto no ar como uma rajada de vento. Mas a velocidade não é sua única defesa. Eles vivem em rebanhos de várias dezenas a centenas de indivíduos, e cada membro é um sentinela. Quando um deles detecta perigo, um movimento repentino ou um leve ruído é suficiente para colocar todo o rebanho em movimento. Eles não podem se dar ao luxo de cometer erros. Pois um momento de desatenção é tudo o que basta para que leões, chitas, crocodilos e até pitões das rochas ataquem. Sua jornada se estende por todas as estações. Quando a água recua nas terras baixas, o rebanho se volta para o norte. Quando a grama seca nas terras altas, eles descem para os vales. Eles se lembram do caminho, não pela memória individual, mas pela memória do rebanho, transmitida por milhares de gerações. Todas as manhãs, todas as tardes, cada passo é uma escolha de parar ou continuar, comer ou esperar. Não há mapas para guiá-los. Apenas o instinto os conduz através das armadilhas invisíveis colocadas em cada folha de grama, fenda na rocha e poça d'água. Ao meio-dia, o sol projeta sua sombra sobre a borda da floresta esparsa. A luz não é mais forte, mas se espalha em raios suaves que passam pelas folhas e caem sobre a grama ainda úmida. O rebanho de antílopes descansa sob árvores espalhadas, um raro momento de tranquilidade em sua jornada implacável pela sobrevivência. Eles se reúnem para pastar, deitados próximos uns dos outros, ouvindo, mas sem estar excessivamente alertas. Neste momento, não há sinais de nada em comum. Nenhum ruído estranho, nenhum cheiro de sangue, nenhuma sombra de um predador. No entanto, escondido entre as árvores altas, alguém está esperando. Uma leoparda está deitada ao longo de um grande galho de árvore, com as costas pressionadas contra a casca áspera, os olhos bem abertos, imóvel como um pedaço de escuridão. Seu pelo cinza dourado pontilhado com padrões distintos se mistura perfeitamente com a casca da floresta tropical. Cada músculo está congelado em paciência absoluta. Mas por dentro há a tensão de uma mola viva pronta para se soltar quando o momento chegar.
Na base da árvore, a poucos passos do rebanho, um antílope macho inclina a cabeça para pastar, empurrando gentilmente os galhos com seus chifres, respirando calmamente, à vontade. Ele não sabia que um par de olhos o observava há muito tempo. O vento estava favorável à distância era perfeita para um salto preciso, não havia mais nada a esperar. O leopardo agachou-se, sua espinha curvou-se, sua cauda se moveu levemente. Então, como um raio, ele saltou do galho da árvore. A gazela se ergueu, cambaleou alguns passos, mas não conseguiu escapar da presa. Em menos de 10 segundos, a luta terminou. O corpo caiu pesadamente, enquanto o leopardo ainda o segurava com força, respirando pesadamente. Seus olhos não mostravam ferocidade, apenas foco, instinto e uma vida que havia sido extinta sob suas garras. As antílopes restantes fugiram em pânico, pisoteando o solo seco. Mas não olharam para trás. O rebanho se moveu como uma barragem rompida, depois se reagrupou e continuou se afastando da cena da morte. Sem piedade, sem pausa. O instinto lhes dizia que não olhar para trás significava permanecer vivo. O leopardo ficou parado por um momento ao lado de sua presa. O vento sussurrava nas folhas. Ele examinou os arredores. Nenhuma hiena, nenhum leão, nenhum rival. Isso era o suficiente. Ele abaixou a cabeça, mordeu o pescoço do antílope. Com toda a sua força, arrastou a carcaça até a árvore mais próxima, onde galhos baixos se espalhavam como ganchos invisíveis. Bem acima, entre as folhas entrelaçadas, raios de sol se filtram através dos galhos e o leopardo começa a sua refeição em paz absoluta. Muitas horas se passaram desde a refeição nas árvores. O sol mudou de cor, passando de um dourado brilhante para um laranja fraco na borda da floresta. O leopardo agora estava sozinho. Caminhando ao longo da margem de um leito de rio seco, onde a estação chuvosa havia acabado de recuar, deixando para trás poças isoladas de água lamacenta. Seu andar é sem pressa. Sua cauda está ligeiramente curvada, sua cabeça baixa. Ele não caça de acordo com um cronograma, mas sim por acaso. E esse acaso aparece quando uma poça rasa de lama fumegando ao sol da tarde revela pequenos movimentos sob sua superfície. Peixes-gato. Muitos deles estavam presos na última poça de água, contorcendo-se na lama.
criando pequenas ondulações que foram suficientes para atrair a atenção de um predador inteligente e ágil. O gato leopardo diminuiu o ritmo, ele normalmente não caçava dessa maneira. Não havia grama alta para se esconder. Nenhum ponto estratégico para se aproximar furtivamente. Mas na África, o sobrevivente não é o mais forte, mas aquele que se adapta. Ele encontra um pedaço de madeira podre atravessado na poça, liso e redondo, mas resistente o suficiente para se apoiar. Coloca as patas dianteiras suavemente sobre a madeira, equilibrando-se com a cauda e as patas traseiras ainda na margem. Em seguida, pisa totalmente na madeira, parando no meio, com os olhos fixos na água turva, onde bolhas de lama estão subindo lentamente. Cada pequeno movimento do peixe sob a água turva fazia o leopardo abaixar a cabeça e estreitar os olhos. Com as patas dianteiras levantadas, pronto para atacar. Então, ele atacou, mas errou. Lama espirrou em seu rosto e o peixe desapareceu. Ele foi paciente. Tentou novamente e errou novamente. Seu rosto começou a ficar sujo. Sua barriga estava coberta de lama e suas patas escorregaram levemente, fazendo com que todo o seu corpo balançasse no tronco. Ele parou, lambeu a água dos lábios e olhou para baixo intensamente, como uma criança aprendendo a pescar pela primeira vez. Ele caminhou ao longo da borda da poça novamente. De repente, parou, com as orelhas em pé e os olhos semicerrados. Havia um som estranho, um leve movimento na água, mas não vinha da lama. Por trás da floresta, uma enorme sombra cinzenta surgiu à luz. Um velho elefante macho, com pele enrugada e presas desgastadas, caminhou em direção à poça com a calma de quem conhece todos os caminhos da floresta. O leopardo congelou, escondido atrás de um arbusto baixo. Ele não estava com medo, apenas observando. O elefante abaixou a cabeça para beber, suas patas dianteiras afundando na lama macia, ocasionalmente espirrando água, sua tromba inconscientemente mexendo a lama. E foi esse respingo que fez o que o leopardo não conseguiu fazer e perturbou a lama espessa na borda da poça, fazendo com que uma criatura debaixo dela se mexesse e se levantasse. Com as costas viscosas, brilhantes e contorcidas, um grande peixe-gato. O leopardo não se moveu. Ele esperou o elefante e continuou bebendo por um tempo, depois recuou para a floresta. Seus passos pesados deixando marcas profundas no chão molhado. Quando sua sombra desapareceu atrás das árvores densas, o leopardo rastejou para a frente. Apenas o cheiro da lama, da água e do peixe-gato, que estava enterrando a cabeça na lama tentando escapar novamente, permaneceu, mas era tarde demais.
O leopardo não atacou como faria com o antílope, ele se aproximou esticando o corpo, um respingo de lama voou por toda parte, o peixe-gato se contorceu, o leopardo se lançou para a frente, mordendo as costas escorregadias, segurando firme. Desta vez sem errar. O peixe-gato se debateu na boca do leopardo, seu rosto estava coberto de lama, seus olhos piscavam rapidamente. Ele recuou da poça carregando seu prêmio inesperado. Algo que não tinha certeza se teria encontrado sem a intervenção da criatura maior. O leopardo começou a saborear o pequeno banquete que acabará de capturar. Os últimos raios de sol desapareceram atrás das árvores no céu. Águias circulavam em seu voo final antes de encontrar um lugar para passar a noite. O vento ficou mais frio, trazendo consigo o cheiro da umidade da terra e o aroma de sangue seco de uma refeição que acabará de terminar em algum lugar da floresta.